Uma das coisas que a gente escuta muito, tanto nos consultórios de psicologia, quanto com um colega conversando um com o outro, são sobre quantas marcas e mágoas eu trago na minha vida de experiências vivenciadas na infância. É isso mesmo. A gente começa a perceber, começa a estudar e começa a ver que muitas das coisas que a gente não entende hoje pelo que a gente faz, ele é oriundo das nossas experiências, principalmente na família, principalmente no período da infância. Porque nós não nascemos já com toda essa formação que nós temos, né? Nós somos o resultado das experiências pelas quais vivemos. Então, dependendo se você viveu experiências positivas com sua família, no seio da família, que é o primeiro grupo de modelagem comportamental do ser humano, você conseguiu elementos suficientes para o enfrentamento da sua vida social, na escola, no trabalho, com os amigos, em relacionamentos. Então, quando a gente começa a perceber que a nossa vida dentro de casa, com a nossa família, ela nos deixou traumas e marcas muito fortes, a gente começa a se perceber a fragilidade que a gente desenvolve para lidar em espaços sociais como a escola, a faculdade, os nossos empregos, as relações com os nossos amigos e as nossas relações afetivas e amorosas. Então, o que a gente pode perceber é que se eu hoje me percebo como uma pessoa que tem isso porque a minha mãe deixou de fazer isso comigo, ou tenho aquilo porque o meu pai fazia isso comigo, a gente tem que ter muita atenção a esse próprio comportamento, tentar identificá-lo, identificar a origem, e para isso a gente não consegue também fazê-lo sozinho, precisa de terapia. Outras pessoas começam a fazer uma jornada de autoconhecimento a partir de leituras, a partir de vídeos que elas assistem, e elas começam a identificar que aquele jeito que ela não nasceu assim. Ela simplesmente adquiriu aquele jeito porque em casa ela não foi estimulada a fazer tal coisa. Em casa ela foi silenciada demais, ninguém a ouvia. Quando era criança que vinha trazer as suas emoções, seus sentimentos, dizia que era coisa, que era besteira, que era coisa de invenção da cabeça de criança. E aí isso ela foi engolindo seus sentimentos, não colocando para fora. Então todas essas experiências vivenciadas nesse seio familiar, faz com que a gente seja o que a gente é hoje. E eu digo para vocês, minha gente, não tem um ser humano na face da terra que não tenha sido afetado pelas experiências da família. Não tenha um ser humano que mesmo tendo um lar muito compreensivo, um lar amoroso, não tenha ficado resquícios de alguma criação. O que a gente pode perceber é o seguinte: é necessário que a gente pare, perceba e tente resolver essas questões nossas. Principalmente se a gente tem a pretensão de ter filhos, de ter família. Por quê? Porque isso acaba virando uma bola de neve e eu acabo passando para os meus filhos aquilo que eu tenho como prejuízo de mim mesma. E às vezes eu critico tanto a postura do meu pai, critico a postura da minha mãe, e na criação com meus filhos eu continuo repetindo a mesma coisa. Vejam só um exemplo. A mãe, ela era extremamente ansiosa e era muito, que a gente pode falar, impulsiva. Então, ela começou a criar esse padrão de comportamento em seus filhos. E os filhos começaram a desenvolver esse padrão de comportamento ansioso e impulsivo, né? E aí, com a terapia, ela conseguiu identificar que as crianças estavam imitando o padrão de comportamento da mãe. Então, quantas vezes vocês não ouviram dizer: nossa, esse menino gosta das mesmas coisas que o pai, essa menina gosta das mesmas coisas que a mãe? Porque o comportamento infantil é um comportamento imitativo. Não é questão de eu ter puxado a meu pai ou de eu ter puxado a minha mãe. Eu estou imitando o comportamento da minha mãe e eu estou imitando o comportamento do meu pai. Então, que tipo de criatura, de ser humano, de filho, né, você vai deixar para o mundo, você vai formar, se você ainda não conseguiu resolver suas questões próprias. Se você tem um monte de pontos ainda dentro de você que lhe maltratam,
que causam prejuízos, que você não sabe o porquê, né? E você acaba passando isso para outras pessoas. Então, em nossas histórias, como pessoas, como seres humanos, nós somos carregados de muitas experiências positivas e também negativas, vivenciadas no seio familiar, reforçada muitas vezes pela escola, no ambiente escolar e propagada nas relações pessoais que a gente tem com as outras pessoas e em relações afetivas e às vezes em relacionamentos amorosos devastadores, adoecedores, né? Tudo por conta de uma história que a gente vem vivenciando, não percebe de onde veio a origem dessa história e acabamos repetindo isso cada vez mais em nossas vidas. Por isso que o autoconhecimento ele é a chave. Saber por que eu sinto isso, saber como é que isso está sendo reforçado dentro de mim, motivado, que está sendo feito com que eu repita esse mesmo comportamento, é uma das chaves que abre a porta para se ter uma vida melhor. Então, essa é a nossa conversa de hoje e eu fico por aqui.